estudante, tudo bem com você? Sou a professora Natália, da disciplina de Geografia para os anos finais do nono ano. E hoje vamos falar de um tema muito importante de debate social, que são as multiculturalidades e as diversas formas e práticas de preconceito, racismo e xenofobia. Você já ouviu falar desses termos e sabe de sua importância? Se está curioso para entender melhor esse tema, fica ligado na aula. Mas antes, para os professores e professoras que nos acompanham, a aula de hoje tem como habilidade identificar diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças. E como objetivo, identificar com os estudantes características e práticas de preconceito e intolerância que afetam as sociedades e culturas ao redor do mundo, buscando um olhar crítico sobre o desrespeito e a inferiorização de povos, etnias e religiões. Agora, para você, estudante que nos acompanha, você já sabe, mas é sempre bom lembrar para não se esquecer de apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e garantir a sua presença na aula, ok? Entender o que é o multiculturalismo é entender as diversidades existentes e como todas as diferenças étnicas e culturais são importantes e compõem a sociedade. Esse multiculturalismo compreende as diferenças e individualidades, já que a nossa sociedade, no Brasil e no mundo, não se apresenta de maneira homogênea, ou seja, igual. E devido a isso, há uma necessidade das diferenças viverem em harmonia, com respeito e também reconhecimento, defendendo as minorias sociais e também combatendo qualquer tipo de discriminação. No Brasil, as formas de multiculturalidade estão associadas principalmente ao fluxo de migrações que aconteceram desde a chegada dos portugueses em solo brasileiro. A sociedade brasileira se constituiu principalmente a partir dos povos originários, os indígenas, os colonizadores europeus, principalmente os portugueses, e os negros, que foram tirados de suas terras para serem escravizados no país, vindos de países do continente africano. Sendo assim, diferentes culturas, etnias e costumes se constituíram a partir disso, já que cada povo trouxe consigo suas identidades, tendo em vista que, além de indígenas, portugueses e africanos, o país recebeu, ao longo dos séculos de formação da sociedade, imigrantes alemães, franceses, espanhóis, italianos e japoneses, que se instalaram nas terras brasileiras e também trouxeram consigo suas culturas e sua identidade. A diversidade étnica dos brasileiros é uma forte característica multicultural do país, devido aos fatores de migração e colonização que já falamos, e também a chamada miscigenação, que é a mistura de povos e etnias diferentes, e que são representados na sociedade de diversas formas, através das inúmeras cores de pele, dos costumes e tradições dos povos que permaneceram com o tempo, das diferentes crenças, entre outros diversos elementos. Podemos ver exemplos de alguns costumes culturais do Espírito Santo, como a permanência do uso das panelas de barro e a muqueca capixaba, que é feita na panela de barro, que tem sua origem indígena e que no decorrer dos séculos foi sendo modificada e transformada por outros elementos e ingredientes trazidos pelos imigrantes, como por exemplo o alho e a cebola. Outro exemplo são as festas culturais, como a Festa da Polenta no município de Venda Nova do Imigrante, que reúne costumes, músicas e danças dos antepassados italianos que colonizaram o município. E também a festa do Congo Capixaba, que é uma manifestação cultural tradicional do estado e que demonstra a mistura cultural do país, pois une o som e o batuque das expressões culturais negras e indígenas e a religiosidade cristã católica trazida pelos portugueses. Quando falamos de multiculturalidades,
precisamos falar também de preconceito e de xenofobia, já que as próprias diferenças de culturas e povos se tornam motivos para a intolerância e o desrespeito daquilo que é diferente para o indivíduo. A xenofobia se caracteriza pelas atitudes e comportamentos preconceituosos que rejeitam e excluem outras pessoas, baseado na percepção de que o outro é diferente e estrangeiro ao seu território e que, por isso, não pode fazer parte dele. Ouvimos com frequência nos noticiários crimes de xenofobia, principalmente voltado aos imigrantes, que vão morar em outros países por vontade própria, mas principalmente aqueles que chegam a um outro país obrigados, pois estão fugindo de perseguições, conflitos e guerras em seus países de origem, que são os refugiados. Essa forma de aversão do que é estrangeiro é uma característica de grupos de pessoas de determinados países que apresentam características nacionalistas, ou seja, entendem que a nação não deve ter interferências externas e que ela e sua população precisam ser únicas e legítimas. Dessa forma, esses grupos não olham com bons olhos estrangeiros, pois têm medo de perderem o que acreditam ser sua identidade única, além da ideia de que esses imigrantes tomariam as vagas de trabalho da população local, entre outros. Essas ideias só ressaltam ainda mais o preconceito e a desinformação dos líderes políticos e da população, que não compreendem que o mundo está envolto de diversidades, de movimentos e de migrações, e que não existe uma cultura e identidade que não tem interferência de outras, mantendo uma falsa ideia de identidade legítima e exclusiva de uma nação. Um exemplo nítido na história de forte xenofobia e de um nacionalismo extremo com uma falsa e errada ideia de nação única e exclusiva são algumas das características da política nazista, uma ideologia que foi associada a seu principal líder, que foi Adolf Hitler, na década de 1933 até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, na Alemanha. Uma das características principais do nazismo foi a ideia de uma nação única, a raça ariana, que seria a população europeia de etnia branca caucasiana considerada raça pura, ou seja, sem traços de miscigenação de outras etnias, e a perseguição e morte a todos que não faziam parte desse perfil, além da perseguição e morte também de diversas populações de judeus no Grande Holocausto, perseguidos pelo governo nazista de Hitler por suas origens e suas religiões. Outra forma de preconceito e intolerância às diferenças sociais e étnicas é o racismo, que está presente na sociedade de diversas maneiras e que no Brasil é destaque para a população negra e indígena. O racismo é qualquer forma de hostilidade e preconceito sobre etnias diferentes. É importante dizer que atualmente a ciência afirma que não existe raças, mas apenas uma raça, que é a raça humana. Por isso, é importante falarmos de racismo nos referindo às diferentes etnias, mesmo que o seu termo tenha surgido falando das diferentes raças. Dizemos que o racismo está presente de diversas formas na sociedade, pois ele é feito não só pelo julgamento da cor da pele, mas também pelas formas de julgamento, agressão e hostilidade aos povos africanos e suas matrizes religiosas e culturais. E todos esses julgamentos supõem ao indivíduo que pratica o racismo que ele é superior pela sua cor de pele, pela sua religião e por seus costumes, tornando assim o outro inferior a ele e, por esse motivo, perseguido. A prática do racismo é crime e está previsto na lei, com punição e prisão àqueles que forem denunciados por ele. Porém, infelizmente, a lei não impede que essas práticas aconteçam todos os dias, pois muitas vezes ela acontece de forma escondida ou disfarçada,
o que é chamado de racismo velado, que é falar e fazer práticas racistas de forma natural, sem medir as gravidades das ações de quem a pratica, não tendo a percepção do ato racista. Já o termo etnocentrismo pode nos ajudar a compreender como as práticas racistas e preconceituosas acontecem na sociedade, pois é o conceito que se refere à ação de julgar inferior uma cultura diferente da sua cultura, considerando errado tudo que ela apresenta como diferente. Um exemplo de etnocentrismo foi a chegada dos colonizadores europeus ao território brasileiro, pois encontraram aqui os povos indígenas originários, com suas diferentes formas de viver, se vestir, seus diferentes hábitos e crenças em diferentes deuses e espíritos, e logo procuraram catequizar esses povos, dizendo a eles que aquela forma não era certa de viver e que deveriam ser e crer naquilo que os europeus acreditavam. Muitos padres e sacerdotes cristãos estiveram nessas expedições com o propósito de trazer a religião católica, comum na Europa, para os povos indígenas brasileiros. Assim como podemos refletir nessa charge, que apresenta um sacerdote cristão e um indígena conversando, onde o sacerdote diz: vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficarem iguais a gente. E o indígena responde: e andar vestidos desse jeito, com esse calor? Vamos agora assistir a um vídeo que fala sobre as diversidades linguísticas no Brasil. Assim como as diferenças étnicas e culturais, a língua e as formas de linguagem também são diversas no Brasil por diferentes motivos, principalmente pelas grandes multiculturalidades presentes no nosso território. Dessa forma, será que existe preconceito linguístico? Vamos entender melhor assistindo o vídeo. Tem locais que as pessoas falam de uma certa maneira que são considerados errados. Só que para eles que vivem nessa localidade não é errado. E se um dia nós se gostasse? E se um dia nós se queresse? Se nós dois se empareasse? Se juntinho nós dois vivesse? Se juntinho nós dois morasse? Se juntinho nós dois dormisse? Se juntinho nós dois morresse? E se pro céu nós a subisse, mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice? Eita, poeta Zé da Luz! Antes de 1500, o Brasil era uma terra de diversas línguas. Mas com a colonização e a imigração de outros povos, criou-se aqui o chamado português brasileiro. Será que existe alguma unidade linguística no português falado no Brasil? Os indígenas, antes da chegada dos portugueses, falavam línguas originárias de vários troncos, como tupi ou macro-tupi, macro-gê, aruaque, ticuna, guarani kaiowá, chavante, por exemplo. No Brasil colônia, o tupi era a língua geral ao lado do idioma português. A influência africana veio com o iorubá, falado por negros vindos de Angola e da Nigéria, e com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, novas expressões foram incorporadas à nossa língua. Até a forma atual, o português sofreu influência de 9 famílias linguísticas. A variação de uma língua é o modo como ela se diferencia de um lugar para o outro, mas também de acordo com a cultura dos falantes, classe social, idade... pera aí que tu já vai ver. O estudante chega na escola trazendo essa outra linguagem cultural, que é uma linguagem que se fala na sua comunidade, uma linguagem que se fala no seu meio familiar, né? E que deve ser respeitada justamente para que não haja essa forma de preconceito. Uma vez que o indivíduo ele é excluído de determinada situação por não estar com uma linguagem, né, tida como uma linguagem padrão, uma linguagem que deve ser usada de modo padrão, ele está sofrendo preconceito com isso. Agora, deve-se também apresentar essa forma que eleva socialmente o homem, né, que é a questão da língua, uma forma de poder. Não é todo lugar que a pessoa tem que estar falando gíria. Tem que estar se adequando nos lugares corretos. Variação histórica é quando palavras e expressões caem em desuso com o passar do tempo. Já a variação geográfica se caracteriza pelas diferenças de pronúncia, vocabulário e construções sintáticas em regiões falantes do mesmo idioma. E existem ainda as variações social e estilística, porque cada pessoa tem o seu modo de falar definido pelo meio e adaptável a cada tipo de situação.
Mas apesar disso, e da livre expressão ser um direito de todos, na escola aprendemos a pensar e valorizar apenas a norma padrão. Será isso o motivo de tanto preconceito linguístico? Confira agora quem entende do assunto. O preconceito linguístico é um reflexo da sociedade, do preconceito social, que existem muitos mecanismos. Por exemplo, o professor, ele propõe trabalhos orais, e nesses trabalhos orais, ele percebe que o aluno ele tem uma fala e na escrita se exige outra. Então, falar sobre essa questão entre a diferença entre o oral e o escrito, as possibilidades da diversidade na oralidade e não na escrita. A escrita normalmente tem que obedecer a uns padrões. E aí, gostou da aula de hoje? Espero que tenha aprendido novos conceitos e ficado com vontade de aprender mais sobre o assunto. Agora, para contribuir com os seus estudos em casa e na escola, vou propor uma atividade de pesquisa sobre as diferentes manifestações culturais do Brasil. Se você estiver indo à escola presencialmente, faça um grupo com aproximadamente 5 estudantes e pesquisem uma manifestação cultural de alguma região do Brasil. Estudem suas principais características, como foi criada, por quais povos, se nasceu no Brasil ou foi trazida por povos de outros países, entre outras características. E após a pesquisa, compartilhem as informações com a turma através de alguma dança, teatro ou vídeo feito por você. Ou seja, a sua forma de apresentação também deve ser uma expressão cultural. Vou dar alguns segundos para você anotar ou tirar uma foto da atividade para fazer após a aula. Caso tenham dúvidas, sugestões ou queiram compartilhar com a gente as suas atividades, o nosso Instagram oficial é o @Dever em Casa na TV. E por lá também você pode acompanhar as novidades e a programação das aulas. E antes que a aula termine, não se esqueça de marcar a sua presença através do QR Code que está na tela. É só apontar a câmera do seu celular para ele e preencher o formulário corretamente, ok? Na aula de hoje, podemos entender os conceitos de multiculturalidade, xenofobia, racismo e como a sociedade é plural e possui diversas características e identidades. Podemos ver também alguns exemplos e práticas que durante os séculos contribuíram para as diversidades e miscigenação do povo brasileiro, e como as culturas presentes no país possuem reflexos dos antepassados. Além disso, percebemos a importância do respeito às diferenças e o combate às diversas formas de preconceito, tendo em vista que essas práticas são ilegais e não contribuem em nada à evolução e harmonia da sociedade. A aula de hoje termina por aqui, mas espero você na próxima aula de Geografia, para explorar ainda mais o espaço geográfico. Até mais e bons estudos! E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos!